Bruno. A Ah, Karina é nutricionista, né? De Santos. É santista, né, Karina? sou santista, sou santista. Karina é santista, palestrante também. Atende clínica, Karina também? Sim, na verdade, só clínica, sempre foi clínica. Sempre foi clínica. Palestra é em alguns momentos, porque já existe um membro da casa fazendo isso, né? Já, Então, já. Não dois dá para ser 2 mais 2 filhos, a gente vai revezando. é Eu verdade. deixo a parte mais de viagens para ele e a gente agora no online fica mais prático. Com certeza. Karina, eu vou deixar que tu te apresente para as pessoas que estão aqui, Certo. elas vão ir entrando e, por favor, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deixa eu abrir aqui as carinhas. Quem puder colocar carinha para mim, é bom. Aê, Nath, bom dia. Peraí só um pouquinho. Ok, tá. Não, era só para alguém tinha me dito que não estava escutando. Gente, tá todo mundo escutando? Tá Ah, tudo tá todo mundo escutando, tá tudo ok. ok? Vou ver aqui no chat. Tá ótimo. E Aí me ajuda aí, se alguém perguntar alguma coisa eu no te ajudo. Eu chat, pauso, tá? Vai eu me. pauso Karina, deixa eu te ajudar aqui. Perfeito. Pode deixar que sou tua hostess aqui, eu fico. É, e lembrar, né, gente, que não tem pergunta tola, não tem. E abrir a tela, abre e pergunta. Abre a tela, pergunta, não tem problema. A gente vai falar num tema, né, um pouquinho. Eu falo polêmico, por quê? Porque hoje eu vejo. Eu sempre atendi em clínica, então eu tenho aí, meu Deus, quase 20 anos de formada, a gente vai fazendo cálculo, né? Eu tenho uma afilhada que nasceu quando eu me formei, e ela está fazendo 18 anos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, já estou ficando experiente. Velha jamais, tá, gente? Ninguém fica velho aqui, jamais. A gente fica experiente. Então, desde sempre, eu sempre amei atender, né? Meu foco sempre foi a clínica, apesar de não entrar na nutrição por conta de clínica, eu entrei por conta de One, né? Mas um dia eu conto essa história para vocês, porque eu achei que eu iria viver de taier e fazer parte de administração, que supostamente era o que eu queria. E, por ironia do destino, eu fui amando a nutrição na parte clínica. Ironia do destino, entre aspas, né? Foi depois de vários testes vocacionais e fechando com uma pastral falando que eu tinha tudo a ver com a área do cuidar e da saúde. Quase entrei em pânico, porque a única coisa que eu tinha certeza era que eu ia ser uma empresária, administradora, etc, etc. Imagina, esquece, estou longe disso. E aí fiz algumas pós-graduações e quando comecei, né, empiricamente, eu acho que eu sempre busquei o tratar as pessoas e fui vendo que não adianta só saber de nutrição, de ativos, as melhores protocolos, técnicas ou como vocês queiram chamar, o melhor cálculo, porque aí a pessoa vinha e não fazia. E aí eu comecei a ver que o buraco era um pouquinho mais embaixo. Muito antes de existir, né, todo esse movimento de comportamento. Então, eu fiz a parte de medicina chinesa, para quem conhece, né, trata o paciente como um todo, então, emocional, junto com o físico, energético, e fui para toda a parte energética. Né? Então, eu faço um tratamento, eu me intitulo nutriterapeuta, né? Porque eu faço um tratamento bem holístico, não só a parte de fazer um aconselhamento nutricional, né? Eu falo que eu monto planos alimentares, eu não faço dieta, né? Porque dieta você só mantém, ou pelo menos nos meus 18 anos aí de formada, você só mantém enquanto tiver foco, fé e determinação, né? Aí, se o cachorrinho morre, acabou. Se briga com o namorado, acabou. Se o marido estressa, acabou. Se o filho fica doente, acabou. Quer dizer, qual a possibilidade de tudo isso acontecer no dia a dia? Pouca? Não, né? Ainda mais hoje, eu vou mostrar alguns dados para vocês que me assustaram um pouco,
né, que foi... Opa, deixa eu... Aqui. No que diz respeito a todo esse processo, né, de adoecimento mental. Então, hoje, né, no século XIX, aí, quando a gente falava de adoecimento mental, a gente usava o termo alienação, né? Então, ai, a pessoa... E até hoje, né? Ah, essa pessoa é meio alienada, né? Do mundo, parece que ela está vivendo no mundo do Bob, ou tá, enfim. Então, ah, essa pessoa é alienada. O alienado a gente usa até hoje, mas não como, né, só adoecimento mental. Aí, século XX, doenças mentais, né? Ok. Só que depois aí do CID-10, né, nas últimas décadas, a gente adotou aí o termo... Gente, vocês conhecem o Bruno, então vocês já estão habituados, né? Os meus cachorros, então ok. Não adianta. Passa a gente na rua, passa um ser inanimado, eles latem. E aí a gente adotou o termo transtorno. Por que, né, transtorno? Eu coloquei aqui, né, que para psicologia e psiquiatria o termo doença é quando se tem alguma alteração patológica lá no cérebro, né? Então, como muitas das patologias, quando a gente fala de patologia mental, não tem nenhuma alteração anatômica, fisiológica, na região mesmo de cérebro, aí convencionou a gente usar o termo transtorno. Então, transtorno mental. E o que é o transtorno mental? Né? É uma síndrome que caracteriza a perturbação clinicamente significativa na cognição, então, falta de atenção, né, toda essa parte também para a parte de ensino, na regulação emocional, comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos fisiológicos, biológicos, desenvolvimento do funcionamento mental, e sempre, ou na maioria das vezes, estão associados a sofrimento e incapacidade significativa que afeta aí a atividade social, profissional, entre outras, né? Então, quem não conhece alguém que já teve um surto, né? Nossa, surtou, né? Tanto na área de família, quanto na convivência, quanto na área profissional, né? E aí pode ter também diversas causas. A gente pode sim ter uma causa genética, né? Pode ter uma predisposição genética. Eu gosto muito de deixar o meu parecer quanto à genética, não sou especialista, obviamente, mas genética é o interruptor, né? Se você tem uma predisposição genética, não quer dizer que você vai ter essa doença, a menos que você faça por onde, né? Então eu falo, se o interruptor, se eu tô aqui, meu interruptor tá ali, eu estico a mão, é mais difícil de eu ligar. Mas se eu tenho uma predisposição genética, eu falo que eu fico muito mais perto do meu interruptor. Então, se eu esticar, eu vou lá e apago a luz, né? Então, eu acho que a predisposição te dá uma liberdade entre aspas, né? Promove, olha, você tem que tomar mais cuidado com tal coisa. Então, o que eu preciso fazer para ligar o meu interruptor é muito menos do que você que já tem uma predisposição genética. Deu para entender essa parte? Tudo ok? Doenças clínicas associadas, uso de substância, é, álcool, drogas, enfim, também, né, tem, tem causa em transtorno mental. Trauma durante a vida, né, então, desde abuso sexual, traumas alimentares mesmo, né, pais muito rígidos ou pais muito soltos. Então, tudo nessa vida a gente tem que ter o equilíbrio. Privação de sono, né? Quem não conhece alguém que com sono fica insuportável, né? Insuportável tanto na parte emocional quanto também na parte eu não consigo prestar atenção, eu não consigo focar, enfim.
Pressão no trabalho, que quase a gente não tem isso, né? Quem trabalha principalmente em indústria, quem trabalha autônomo também, né? Porque a gente sabe que se a gente não trabalha, não tem ganho, né? Para quem só trabalha com uma vertente de ganhos. Então, tudo isso, conflitos familiares, cenário de incerteza. Depois da Covid também muita gente teve transtornos mentais que não voltaram até hoje. Então, todo esse processo corrobora aí para a gente ter um aumento aí do transtorno mental aí na população. Então, a gente... Ih, saiu, descoisou. Mas também não tem aí todos os CIDs, né? Então, acho que tem bastante coisa aí para quem quiser dar uma entrada para ver. Tem inúmeras coisas, né, que você pode colocar como transtorno mental e de comportamento, tá? Então, é bastante coisa mesmo. Alguns sinais e sintomas que caracterizam aí os diversos tipos de transtornos mentais e comportamentais. Quando eu coloquei esse slide, eu falei assim, gente, sou transtornada. Quem se identifica em algum momento na vida com algum desses sintomas, né? Mudança de humor constante, labilidade afetiva, né? Então, de manhã eu tô bem, de tarde eu tô querendo ganhar o mundo, à noite eu tô deprê. Ou no outro dia eu acordo com raiva e depois eu vou melhorando e depois eu tô triste de novo. Então, essa oscilação de humor, né? Tristeza profunda, sentimento de culpa, insegurança, isolamento social, indisposição, fadiga constante, lógico, né? Indisposição, fadiga constante, uma pessoa que não está, né, totalmente, eu brinco, nutrida, bem nutrida, isso não, obviamente que vai vir alguns desses sinais, desses sintomas, que obviamente com uma pessoa melhor nutrida não apareceria. Mas alguém, por exemplo, já teve algum desses juntos por algum tempo, né? Quem já não teve um medo, uma fobia, aquela sensação de que, ai meu Deus, não estou respirando, né? Parece que eu tô sem ar, mas sem motivo aparente, não sou asmática, não tenho bronquite, não tenho nada, né? Então, a gente tá imerso a situações que nos colocam nesse processo. Então, nós como profissionais, né, da área da saúde, eu creio que a gente tem que ser o exemplo desse equilíbrio, né? De dizer que não é tão simples assim, obviamente, mas tem possibilidade de ser mais tranquilo, né? Então, o que eu vejo muito, eu até coloquei uns slides mais para frente, são nutris, médicos, enfim, profissionais da área da saúde, ao invés de auxiliar no comportamento, eles estão mais como inquisidores, né? Então, nossa, eu tô te vendo no Instagram, nossa, você foi no Outback, nossa, você não sei o quê. Aí é bonito, bonito, só posta a saladinha e o treino das 6 da manhã, só que quando ele senta ali para tomar um chopp, para comer uma batata frita, enfim, qualquer coisa, ele não posta. E aí, quando o paciente faz isso, ele é desfocado, né? Ele é. E não, gente, né? Então, assim, o quanto eu faço de coisas boas que me permitem, né? Um pouquinho de mal faz bem. Isso até o Bruno fala para microbiota, né? Então, assim, gente, come um tatu-bola, deixa cair no chão, assopra e come, né? Porque um pouquinho de mal faz bem. Então, para ter também, né? Eu brinco que sem luz não tem sombra. Sem sombra, você não sabe o que é claro, né? Sem direita não tem esquerda. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, eu brinco, né?
Vou dar o exemplo agora da Grazi, já que ela está fazendo a foto. É estressante? Com certeza. Eu acho que qualquer trabalho, né, Grazi, é Fazendo a foto da estressante. tela, eu disse assim, porque essa tela é muito importante. E eu disse assim, É, deixa eu dar um print nessa tela, porque ela é importante demais. Não é porque eu tô num lugar zen, e justamente eu acho que eu tava muito tensa, e eu disse, não, eu preciso liberar isso que tá aqui. Eu sim, não quero deixar. Então, eu tava muito na escuridão, então eu vim pro claro, é isso. para pegar, para me reconectar com as outras energias. É isso. E isso é muito importante. Isso que eu trabalho, né, no autoconhecimento, que é quando você fala assim, peraí, eu vou pausar. Porque senão, muito provavelmente, a Grace não estaria, como que eu falo, produzindo o que ela seria capaz de produzir. Porque a gente se culpa muito, né? Porque, nossa, o fulano posta 512 stories, o outro faz não sei quantas coisas, e aí você vai se comparando sem se conhecer, né? Então, assim, não, peraí, mas para a Graça é fácil, ela trabalha online, ela trabalha. Ok, faz uma respiração, né? Bota o pé no chão, compra um vasinho de alecrim para você mexer numa terra dentro do seu quarto, se você mora com seus pais e eles não gostam Óleo de essencial, planta. como eu fiz antes da aula aqui. Óleo essencial, né? Na hora do seu banho, por exemplo, tire um momento não para ficar, sei lá, eu vou aproveitar o banho e vou escutar o podcast do fulano. Não, bota uma musiquinha, sei lá, se você gosta de mantra, se você gosta. Então, assim, ache formas. E se você está no olho do furacão sem achar formas, procura ajuda. Não deixa surtar, né? Porque eu tenho um slide que vai vir que vocês vão ver que daqui a pouco, enfim. Obviamente, eu não vou falar sobre ativos em si, né? Eu estou falando sobre comportamento, mas quem gosta, né, tem aí a psiquiatria nutricional, né? Existe a nutrição comportamental e tem a psiquiatria nutricional, que é uma área emergente aí de pesquisa, com grande potencial de ferramenta adjuvante para o tratamento de diversos distúrbios neuropsiquiátricos. Eu vou fazer um parênteses, né? Quem que é Nutri aqui, levanta a mão, né? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque, particularmente, eu sei que a gente não pode colocar que a nutrição cura doenças, né? Mas a gente já está bem. Eu, pelo menos, do meu atendimento, a gente já está bem consciente de que um corpo, um ser malnutrido, sem nutrientes, sem antioxidantes, sem a suplementação adequada, até os medicamentos funcionam menos, né? A gente sabe o quanto a nutrição pode prejudicar uma quimioterapia, por exemplo, né? Se eu aumento detoxificação, esse medicamento fica menos tempo e não faz a ação que tem que fazer. Ou ao contrário, né? Um fito que eu posso dar junto com um remédio para distúrbio neurológico, potencializando esse medicamento. Então, eu acho que assim, né, a ferramenta adjuvante é porque eles não querem dar o braço a torcer, porque assim, a nutrição é a base para um bom tratamento, tanto psicológico quanto de medicamentos ou qualquer tratamento. Então, vários aspectos relacionados à nutrição, então, obesidade, padrão alimentar, composição, permeabilidade intestinal, compostos bioativos, nutrientes, podem influenciar aí na fisiologia dos transtornos de humor, dos transtornos de comportamento. Então, eu particularmente, eu levanto a bandeira que não somos adjuvantes, nós somos essenciais para qualquer tratamento de qualquer doença, e principalmente as neurológicas e os transtornos de humor, né? Porque quem não conhece
alguém que usa da alimentação como um amortecimento emocional, né? Eu acho que todo mundo, né? Alguém fica, ai, nossa, eu estou estressada, eu como um chocolate. Nossa, eu estou estressada, eu paro de comer. Nossa, eu estou estressada, eu como muito. Nossa, eu bebo. Mereço, Nossa, mereço, eu eu mereço. mereço, né? Eu mereço. Eu falo, gente, você merece todo dia, estressado ou não, né? O que é o merecer, né? Então, são essas conjunções que a gente precisa estar olhando. Aí aqui, né, a gente coloca aí na parte até da psiquiatria, o quanto, né, os nutrientes, os alimentos, os minerais vão interferir lá na nossa microbiota, vão alterar o eixo intestino-cérebro, vão alterar toda essa parte de neurotransmissor, dopamina, enfim, e vice-versa, né? Então, não adianta, gente. Se a gente não se alimentar bem, a gente não vai ter um tratamento psicológico, neurológico, psiquiátrico adequado. Então, a gente sabe que a alimentação, como a microbiota está em alta, porque a gente sabe que praticamente, vamos dizer assim, tudo depende dela, né? Ela está no comando realmente e ela se alimenta do que a gente coloca para dentro, né? Então, presta atenção no que você está colocando para dentro, para a gente poder ter mais um aliado nas doenças neuropsiquiátricas. As estratégias, né, de promoção de saúde enfatizam a importância da alimentação saudável. Até aí, acho lindo, né? E realmente, para prevenção, para tratamento de doença crônica. Entretanto, eu até quero ler toda aqui. Entretanto, a mudança do comportamento alimentar apresenta um desafio para os sistemas de saúde, pois ocorre apenas em médio e longo prazo e depende tanto de esforços individuais quanto do apoio de profissionais de saúde. Então, tal mudança exige ações de educação em saúde e nutrição. Essa palavra eu gosto muito, emancipatória. Você tem que dar suporte para o seu paciente para que ele não dependa mais de você. E não que ele vá lá todo mês querendo uma pílula milagrosa, né? Algo que seja motivacional, né? Algo que motive e principalmente que seja eficaz. Tá bom, Karina, até aí legal. O que é eficaz, né? O ótimo ou o que dá para fazer? Alguém consegue me responder? Né? Então, gente, é complicado você falar assim, ah, isso daqui é o que tem que ser feito para a ansiedade, isso daqui é o que tem que ser feito para. Não, não tem que nada. Você vai ter que avaliar isso dentro de estratégias individuais para que essa pessoa consiga fazer e isso ter efeito na vida dela. Lógico, eu posso trabalhar com grupos, né? Grupos que normalmente têm a mesma egrégora, então o que é mais fácil para um é mais difícil para outro, porém, o que é mais fácil para um, ele consegue dar uma estratégia que de repente nem você pensou, né? Porque nada como tá ali no dia a dia e nas dificuldades que você acha as soluções. Então, isso é um quesito que eu bato muito. O seu plano alimentar tem que ser viável para o seu paciente, mesmo quando o cachorrinho morre, ela briga com o namorado, ela tem que entender a importância de estar se alimentando adequadamente. E aí eu coloco, né, que estudamos muito sobre alimentos, nutrientes, metabolismo, mas infelizmente estudamos pouco, muito pouco sobre ser humano, né? E eu acho que é por isso que muita gente aí
está com medo da inteligência artificial. Nossa, mas você viu, né? A inteligência artificial vai vir para destruir isso, destruir aquilo. Gente, não vem para destruir absolutamente nada, né? Se eu tenho a capacidade de ser humano e eu estou na área da saúde, a menos que eu trabalhe com protocolos em cima de protocolos, sem ver uma individualidade realmente, aí não tem como competir com a inteligência artificial. O computador lá, ele consegue sair um artigo, ele consegue pegar, ele consegue estruturar, enfim, e sair. Imagina, quantos artigos um computador, sei lá, de inteligência artificial consegue ler por minuto, né? E você, por mais gênio que você seja, você não vai conseguir dar conta, né? Então, nesse quesito, com certeza, em protocolos, em formas de... Mas como colocar isso na prática, eu, Karina, acho que você precisa das suas vertentes humanas para conversar com outro ser humano, senão vai ficar muito fácil, né? Eu posso colocar lá os meus sinais, os meus sintomas, sair um protocolo, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que eu estou sentindo? Será que é isso que eu preciso? Ou às vezes, quem já não passou, fala assim: nossa, esse paciente veio só para conversar, né? É, e ele sai muito melhor e você, na verdade, não mexeu em quase nada da alimentação dele. Mas ele precisava falar, precisava ser escutado. Então, todo mundo comigo aqui, gente? Alguém fala um oi para mim? Não vale a graça, tá? Que eu sei que ela tá aí. Não vale. Queria escutar uma voz, já que o pessoal não maquiou ainda, entendeu? Não quer botar na... Obrigada, Rômulo. Bom dia. Bom dia. Tá tudo certo por aí? Até agora, tá tranquilo? Tudo certinho, tá ótimo. Parabéns. Maravilha. Então, de fato, o conhecimento por si só não promove mudança de comportamento, certo? Alguém discorda disso? Pode discordar, gente, se vocês quiserem. Por que que eu coloco isso, né? Ah, eu sei, quanta gente não sabe que coca faz mal, que cigarro faz mal, né? Outro dia eu fui comprar cigarro para minha mãe. Gente, o maço dela, né? Deve ter maços mais baratos, mais caros, mas o maço dela estava R$ 10,75. R$ 11. R$ 11. Cara, por 20 tubinhos de câncer. Ela não sabe que cigarro faz mal? Lógico que sabe. Ela tem o conhecimento, né? Todo mundo já tem o conhecimento do quão o cigarro faz mal. Mas ela fuma. Ah, mas é vício. Sim, mas tem outras coisas que também, né? A gente sabe o quão faz mal para o nosso corpo e faz também, né? Então, assim, só conhecer não gera mudança de comportamento. É necessário a reconstrução do saber pelos próprios participantes. A pessoa tem que participar dessa mudança, né? Vislumbrando a autonomia, a motivação e o envolvimento de todos, né? Todos que eu coloquei, né? Tanto o terapeuta, tanto o nutricionista, quanto o nosso paciente, para que a conduta se torne um hábito. Então, o sucesso das intervenções, né, o estudo do comportamento alimentar tem se tornado cada vez mais importante, visto que o ato de comer não é só o ato de comer, né? É todo o contexto onde ela está inserida. Fator social, cultural, demográfico, psicológico. Ou seja, né, o comer, ele não é simplesmente, eu vou comer para me nutrir e pronto, como se fosse algo automático. Ele envolve muito mais coisas do que automaticidade, né? É isso, é 100 gramas, é 50 gramas, parece um robô comendo. Não é. A comida, o se alimentar tem que ser prazeroso, senão não vai rolar. E aí, né, eu coloquei, lembre-se no que, né, em que você se formou e quem você é.
né? Muitos colegas eu vejo aí fazendo papel de inquisidor, eu coloquei inquisidoras, né? Mas é para todo mundo. Então, ao doutrinar a alimentação, focando apenas em nutriente e caloria, sem dar importância ao alimento como um todo, você não vai garantir a mudança de comportamento do seu paciente, tá? Então, você vai ter que, né, entre aspas, esquecer um pouco só a caloria e o nutriente e colocar o alimento como uma parte geradora de saúde, de emocional, saúde fisiológica e todo esse processo. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok para vocês? Vão me falando. E aí, esses dias, né? Esses dias, eu sou consteladora também, tô me formando. E aí eu li uma seguinte fala do Bert Hellinger. Quem conhece constelação sabe, foi ele que trouxe, enfim, todo esse processo. É um erro grosseiro pensar que os clientes querem se livrar dos seus problemas. Muitas vezes eles desejam só que sejam confirmados, que é aquele famoso passar a mão na cabeça, né? Então, você pegar a responsabilidade de modificar o hábito alimentar, de gerar saúde para aquele paciente, você pega a responsabilidade para você e fica fazendo das tripas ao coração para você, para que ele consiga fazer aquilo, né? Então, depois que eu li isso, né, veio aquela frase de Hipócrates: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, né? Então, não adianta você propor 1000 coisas e ele não está disposto a fazer, ou ele não está disposto a entender o quão mal faz esse tipo de atitude alimentar que ele está tendo diariamente. E aí ele quer milagre, ele quer a pílula, né? A pílula do emagrecimento, a pílula do sorrir, a pílula do... E aí não vai funcionar. Então não se engana, né? Porque curar-se envolve sentir dor. E por isso requer coragem. Então toda mudança de hábito vai gerar um desconforto, vai gerar uma dor, porque por pior que seja o hábito, tanto alimentar quanto emocional, não importa. Mesmo que ele faça mal, eu já estou habituado a isso. Então, é muito mais fácil eu lidar, né? Então, assim, se eu já sei lidar com esse sofrimento, ou não, né? Ou eu vou me drogando até me sentir amortecido, eu consigo, obviamente, ir tocando a vida, mas não de uma forma real, né? Eu falo que tem muitas pessoas vivendo uma forma inanimada, né, de vida, né? Então, não podia ser diferente que para curar uma ferida eu preciso limpar, né? Eu preciso... Alguém já conhece, né? Já viu, infelizmente, assim, queimados, ou alguém que caiu e ralou todo o braço ou toda a perna. Meu, uma dor infernal, né? Para você lavar, para você limpar, para você fazer o curativo, tal. Quando eu caí de moto, gente, graças a Deus não quebrei nada, mas eu ralei num grau que eu acho que eu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos. Era a minha mãe, eu ainda morava com a minha mãe. Ela era gritando: você vai tomar banho sim. Eu falo: eu não sei o que os vizinhos devem ter pensado, né? Porque, gente, eu chorava, a água caía naquele machucado, eu falava assim: misericórdia, que coisa horrorosa, né? Mas e se eu não lavasse? Não ia ser muito pior? Aquilo ia infeccionar, aquilo podia virar uma escara, enfim, né? Então, todo esse processo, para a gente curar, a gente tem que, às vezes, mexer em algumas coisas, sair da zona de conforto ou de desconforto, né? Um desconforto confortável, para poder mudar esses hábitos.
Então a gente tem que alguns erros, né, que alguns nutris, né, no meu ponto de vista, enxergam a alimentação como racionalidade. Não, você sabe que tem que ser feito, né? Foco, fé. Se eu sei o que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Então, sou um ótimo obediente, sabe? Então, ai, a doutora falou que é para fazer. Eu lembro de um caso, até, né, de um paciente. Eu coloquei um. Eu sou adepta de uns sucos de tudão, assim, né, logo pela manhã. E aí eu coloquei, eu não sei que cargas, não perguntei, ou enfim, e eu coloquei um suco de beterraba com espinafre, com banana, enfim. Parece que é ruim, mas fica muito bom. Depois eu posso passar até a receita para vocês. Aí o paciente virou e falou assim: Nossa, doutora, beterraba crua. Eu falei: Ah, você não gosta? A gente troca. Não, não, eu vou tomar. Aí eu falei assim: Não, não precisa, né? Não precisa tomar. A gente arranja outra coisa para você tomar. Falei, por que você não gosta? Ele assim, nossa, desde pequeno eu vomito quando eu como beterraba. Mas não, é para melhorar, eu vou fazer. Aí eu olhei e falei, tu tá doido? Tu vomita desde pequeno com beterraba, só porque eu, belíssima, te, te falei que beterraba era bom, você vai comer. Não, eu vou tentar, porque eu vou me esforçar. Sabe, como se aquilo fosse, uau, eu estou fazendo mais maravilhoso para minha vida. Não, cara, você está se desrespeitando. Não é uma questão de paladar aí. O cara vomita com beterraba desde a infância, ele já estava com seus 30 e poucos anos, né? E sempre vomitou, porque ele já tentou comer beterraba outras vezes. Então, peraí, é necessário ele comer beterraba com toda a diversidade que a gente tem aí de alimentos aqui no Brasil? Eu, como Nutri, vou falar para ele comer a beterraba? Gente, é muito desumano, né? No meu ponto de vista. Então, não é racionalidade, né? Pegar todo o resto, né? O aspecto emocional, cultural, social. Lembrar que a comida traz lembranças, traz sentimentos positivos e negativos. Então, tenta, né? Ser um, um profissional da saúde que esteja atento ao que a pessoa está falando, né? Porque muita gente fala, ah, não, eu tenho a escuta ativa. Não, ativa não, você está lá sentado. Você não está prestando atenção no que o teu paciente está falando, porque ele terminou de falar, a dieta do anterior vai para a mesma aqui, o protocolo de suplementação é o mesmo, e pá na bola. E aí, se o paciente fala, ai, aqui é um pouco mais difícil, né, doutora, porque esse horário. Não, mas você vai conseguir, sim, vai, tem. E não está nem aí para a hora do Brasil, né? Então, isso não é escutativo. As regras, né, do que comer, né, para saúde, status, sustentabilidade, enfim. Gente, ninguém tem que nada, ninguém é obrigado a nada, né? Lembre-se disso. Tudo é uma questão de acordos, né? Eu sempre fiz muito isso com os meus pacientes, tanto jovens, adultos, mais velhos, quanto funciona com a minha filha de 3 anos, né? Tudo que é acordado é muito mais tranquilo para os dois lados. E aí a gente tem as responsabilidades para os dois lados, porque se você acordou comigo, eu não impus nada. E se eu não impus, né? Você não pode dizer que, ai, mas é porque eu estava sendo pressionada, é porque eu isso, é porque eu aquilo. Não, a gente sentou e acordou algumas coisas, certo? Então, associar as necessidades, as culturas simbólicas, né? Eu como, com o que eu como, com quem que eu como, onde eu como, quando eu como, né? Então, são perguntas que a gente tem que estar sempre fazendo e associando a alimentação a essas perguntas. Então, os terapeutas, né, comportamentais, os nutris comportamentais, eles avaliam, intervêm, aprendizagem, né, estímulo-resposta. Os procedimentos podem ser verbais, né, na conversa, ação, técnicas, métodos, modificação de comportamento e pensamento, né, e ou pensamento, e crenças disfuncionais. As crenças, eu brinco que é aí que o bicho pega, né? Porque, gente,
eu estava no último congresso de orto, tinha, eu não sei se a moça era médica, se ela era nutricionista, enfim. Eu estava num stand e vocês viram, né, que a OMS colocou quanto aos adoçantes e tudo mais. E aí eu brinquei, aí ela assim, o adoçante, por favor. Aí ela pegou tal, e eu, né, muito brincalhona e obviamente com a língua maior do que a boca. Aí eu brinquei, eu falei assim, gente, não pode mais, imagina, a gente tinha que abolir todos esses adoçantes aqui. Não tinha que ter mais nenhum adoçante aqui. Não é indicado nem para diabetes, mas brinquei, né? Assim, bem por alto. Aí ela assim, mas é melhor adoçante do que açúcar, né? Aí eu falei, não, eu prefiro açúcar. Mas aí você já viu, né? Inflamação, isso e aquilo. Aí eu falei assim, deixa pra lá, né? Já terminei, já fiz o que eu tinha que fazer, nem entrei no mérito. Então, às vezes, por mais que você tenha o conhecimento, você tem uma crença de que açúcar faz mal de qualquer jeito, tal, e eu estou trocando por uma coisa muito pior, né, achando que eu estou fazendo bem. Mas a crença está tão enraizada de que açúcar é mortal que a pessoa não consegue ter o bom senso de que, obviamente, eu não vou viver de açúcar, mas eu vou diminuir a ponto de não precisar mais usá-lo, né? Então, olha o processo que tem que ser feito para descriar essas crenças da cabeça das pessoas. Isso porque a gente estávamos falando com profissionais da área da saúde, né? Imagina você pegar um leigo, quão mais fácil que é, né? Só que não. Então, alguns pontos, né? O desenvolvimento, paciente mais os problemas atuais, a aliança, né? Que eu brinco, a aliança terapêutica, ele precisa confiar em você, vocês precisam se respeitar e, obviamente, a competência para isso, né? Então, muita gente fala assim, cara, você é louca de dar seu celular para o paciente? Eu falei, não, porque eu sei dar limites também, né? Então, se você ainda não consegue dizer não e dar limites, não dê o seu celular particular para o paciente, porque tem pacientes que vão passar da linha, não tem problema. Eu acho que tem gente que passa da linha em todos os âmbitos, né? Mas essa aliança dele poder confiar, dele poder conversar e participar, eu acho importante, tá? Orientação, eu coloquei metas aqui, né, como dúvida, tá? Porque depende do que tá sendo visto, né, no momento. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer no meio do caminho, né? Então, eu dei essa meta para esse mês, mas não dei um suporte para o paciente, não dei uma forma para que ele se comunicasse comigo, e às vezes ele pode, tipo, sofrer para chegar nessa meta, e essa meta não vai ser sustentada, né? Não vai ser sustentável, porque ele não entendeu, ele simplesmente é o caso daquele meu paciente. Não, se você falou, eu vou conseguir, foco, fé e determinação. E não entendeu o porquê da orientação, não entendeu o quão benéfico aquilo é para a saúde dele. Focar no presente, né? Então, nesse processo de você estar no aqui e agora, né? O mindful traz muito isso. E uma forma de você estar presente, de você dar uma paradinha, né? É a respiração, né? A respiração te traz pro agora, né? Te traz para o estar presente. Então, é barato, não custa nada, 3 minutinhos, eu brinco, né? Isso é prescrição minha, 3 minutos, 3 vezes por dia. Tem pacientes, eu peguei uma paciente ontem, que eu falei 1 minuto, 3 vezes ao dia, porque até eu ensinando, literalmente, ela uma respiração, ela não conseguiu, ela se embananava, Aí eu fiz um videozinho para ela, e eu falei, é 1 minuto só. Não, mas eu falei, é 1 minuto. Nem começa a tentar 3, porque você vai se frustrar. Então, às vezes, quando as metas são muito, né,
muito altas, e metas altas não dependem do que você acha alto, né? E sim do momento presente do paciente. Às vezes, uma meta alta para o paciente é conseguir tomar 2 litros de água por dia, né? Então, e para você, tipo, pelo amor de Deus, a água tem que ser o básico, né? Quem é você para julgar o que é fácil e o que é difícil de ser feito, né? Tempo delimitado também é uma coisa que eu fico assim, né? Começo, meio e fim, sim, né? Porque você vai dar autonomia, mas eu não tenho como dizer que em 3 meses, em 2 meses, em 1 mês, isso vai estar resolvido. Sessão estruturada, então, estrutura, protocolo não é comigo, então não sei falar sobre estruturação de consulta, porque vai do ponto A ao Z no mesmo minuto, né? Treinar o paciente para identificar, avaliar, responder a pensamentos e crenças disfuncionais, né? Então, falar, ó, tipo, na consulta, falar, ó, tá vendo agora que você me falou? Isso daqui não é assim, assim, assim. Você entendeu como é que funciona? Olha, você falou que quando você está ansiosa, você come chocolate. Vamos prestar atenção, o que te causa essa ansiedade? Você come o chocolate, beleza, comeu, percebeu que era por ansiedade? Sei lá, vai até o banheiro, 5 minutinhos, pega um caderninho e revê o que aconteceu. Tipo, eu briguei com a mãe, briguei com o pai, não paguei conta, tô triste, fui humilhada, brigaram comigo. O que aconteceu, né? Para a pessoa conseguir avaliar. E quando você sabe o porquê, você se antecipa. Então, de repente, amanhã eu brigo de novo, eu vou falar assim, não vou cair nessa, porque eu vou querer comer um chocolate. Não, peraí, por que ele ultrapassou? E aí você começa a fazer as pessoas pensarem sobre o que elas estão falando, o que elas estão fazendo, tá? Então, emoção, comportamento, comportamento depende de emoção, não são influenciadas diretamente por uma situação, mas sim pela forma na qual a gente processa uma situação, né? Às vezes, sei lá, fulaninho gritou comigo. Você, tipo, beleza, estava estressado, foda-se, virei as costas e liguei o botão do foda-se, nem lembro amanhã que o fulaninho gritou comigo, né? Já o teu coleguinha de trabalho está chorando até hoje porque o fulano gritou com ele na frente de todo mundo. E aqui eu não estou colocando o ponto de alguém gritar com alguém na frente de todo. Estou falando que depende de pessoa para pessoa como ela vai processar essa situação. E aí isso vai trazer formas aí, né, de lidar com o que aconteceu. Cadê? Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Tá tudo certo até aqui? Alguém fala aí um ok, ok. Abri o chat aqui, né? Tudo certo, ok. Tá ótimo. Modificação de comportamento, né? Então, intervenção, forma da pessoa identificar as informações, né? A maneira de interpretar e atribuir o significado às coisas, né? Então, não coloque, isso não é importante, isso não é. Se ela está te relatando, é importante, né? Então, trabalhe a reestruturação cognitiva sobre isso, identifica aí os pensamentos automáticos, né? Desafiar crenças associadas, então, emoções, comportamentos e todo esse processo, e ressignifica, reinterpreta, né? Explica diferente. Então, às vezes, você explicando não dá certo, você desenha, você dá um. Enfim, né? Eu sempre gosto de falar que quem trabalha com clínica, primeiro de tudo, né? Eu acho que a gente é educador, né? Quem não se acha professor e trabalha em clínica se engana, né? Porque você está falando ali um a um, você está ensinando uma nova forma
de se alimentar, de pensar, de todo esse processo. Então, você é um ser que está ali orientando, né? Então, um orientador, um professor, não no sentido mais novo da palavra, né? Que o professor sabe tudo, o mestre sabe tudo e o paciente, o aluno sabe nada. Não é isso. É uma troca. Eu estou orientando com os meus conhecimentos para você agregar nos seus e vice-versa, até a gente estar no mesmo patamar. Quando não há jeito de mudar, né? Quando você vê que deu uma engripada ali, né? É a hora de você perguntar de novo, né? Quão disposto você está para o tratamento, né? Quanto você me dá de abertura para esses novos conceitos, de que, por exemplo, vamos abolir o, o adoçante e vamos construir um caminho para minimizar o açúcar, né, na sua vida, o paladar doce. Quanto que você está aberto para esses novos conceitos, né? Porque o meu slogan sempre foi mudando atitudes e balanceando prioridades. Enquanto isso não for prioridade para você, você não vai ter uma atitude diferente, né? Eu vejo isso, quem já é pai, já é mãe aqui, de verdade, porque eu não atendo mais criança porque tem uns pais e umas mães assim muito transtornados mentalmente e aí eu não tenho paciência. Modéstia à parte. Quando o filho vem, né? Antes você fazia, sei lá, a unha 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Só que hoje você tem almoço para dar, você tem a escola para levar, você e aí você muda toda a sua rotina porque o seu filho virou prioridade. Ele ainda é pequeno, ele depende de você para muitas coisas, né? Então você reviu todo as suas prioridades e mudaram várias atitudes no seu dia a dia, porque hoje a minha prioridade são os meus filhos, né? Sem esquecer de mim. Isso é muito importante, né? Porque às vezes principalmente mãe, né? Não falando sobre pais, que não tem muitos pais maravilhosos também, não vou dizer que não, mas as mães às vezes se anulam mais, né? Então não é esquecer de mim, mas eu priorizo muito mais os meus filhos hoje. Então, o paciente, né? Ele está cansado de ouvir o que deve comer e o que não deve comer. Quantos pacientes não chegam e falam assim: ai, doutor, eu sei que eu tenho que tirar isso, tirar aquilo outro, tirar. Tipo, tem paciente que chega no consultório que sabe muito mais de caloria do que eu, né? Porque eu já não calculo o plano alimentar há muito tempo, né? Aliás, eu acho que eu nunca calculei, né? Empiricamente, eu acho que eu sempre trabalhei com comportamental e não sabia. Mas esse processo, cara, inteligência artificial faz. Se ele quiser um plano alimentar com 2.000 calorias, ele tem, com tanto de polifenóis, ele sabe calcular. Mas será que é isso que funciona? Né? Eu acho que é preciso mudar a mensagem, né? Explicar como que isso é feito, por que que isso está sendo proposto para você, né? Sugerir que experimente um novo jeito de comer e não impor um novo jeito de comer, né? Propor uma alternância entre o novo e o velho, né? Ver o quão ele quer participar disso e mantém, de repente, né? Ontem foi um exemplo muito bom, né? Eu tive vários insights com a paciente de ontem. Ela vai continuar tomando café na padaria. Não vai ser o ótimo, mas é o que dá para fazer, né? E aí ela vai conseguir fazer junto com outras atitudes que para ela vai ficar mais fácil. Então, assim, eu vou ajustar alguma coisa nova, mas vou manter o café na padaria, né? Eu vou manter o velho. É perfeito? Não, mas é o que dá para fazer. E aí ela vai ter benefícios com o que eu coloquei de novidade para ela, de transformação. E isso vai dar confiança para que ela fale, talvez não é tão difícil, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa mais nutritiva em casa, eu consigo
Com esse dinheiro que eu gasto na padaria, comprar um pão que eu gosto, mas um pão de melhor qualidade, e assim vai. E aí as fichas vão caindo e parece que você fala, mas a atitude parte do teu paciente, não da imposição que você fez a ele, né? Então, aceitar fazer algumas coisas ou tarefas, né, que não terão que fazer para o resto da vida. Então, assim, pô, experimenta fazer isso por uma semana e vê. Vai que você gosta, né? Vai que não é tão difícil assim, né? Vai que você, putz, ó, o benefício foi tão melhor, eu vou fazer, vou me esforçar até isso virar um hábito, né? Eu vou me esforçar. Então, a questão da respiração para ela, né? Eu falei assim, você não vai fazer para o resto da sua vida. Você vai testar, você vai fazer, você vai se irritar. Então, já traça o prognóstico. Fala das coisas que ela vai ter dificuldade, provavelmente, nesse trânsito aí, nessa mudança. E que está tudo bem, mas tenta, né? Você não pode dizer que não gosta de alguma coisa se você nunca experimentou fazer, né? Então, esse é o X da questão. Escuta, né, o paciente, permaneça calmo, racional, né? Permita que o seu paciente assuma a responsabilidade, né? Peraí, que eu vi o chat aqui. Olha o cliente por esse. Ah, muito obrigada. Obrigada, amor, obrigada. Permita que o paciente assuma as suas responsabilidades, né? Então, assim, você acordou comigo e você não fez, a responsabilidade não é minha. Não vem mandar eu pensar em outra coisa, porque você nem tentou o que a gente acordou. Porque eu não impus para você fazer isso. Eu sentei e fiz o plano alimentar junto com você. Então, qual foi a dificuldade de você não cumprir o acordo que a gente fez? E aí, né, dentro do que ele está fazendo, né, dentro do que ele fala para você, você sente, não, ok, entendi, então a gente vai mudar aqui, vai mudar ali. Ou você seja firme e fale assim, olha, meu amigo, você vai ter que tentar pelo menos, né? E isso não é imposição, isso é ser uma pessoa mais firme, não passar a mão na cabeça do paciente. Você entende? Porque senão ele vai te usar de muleta. E a gente aqui não quer ninguém, né, usando a gente de muleta, pelo menos não eu, né? Eu não quero ninguém me usando de muleta. Eu quero ser a vara que impulsiona ele ir para o outro lado, e não a muleta, certo? Ser uma pessoa, né, ativa, né, ter a responsabilidade, ter expectativa mais realista, né? Então, sei lá, o cara acorda 4 horas da manhã para pegar fretado, para pegar não sei o quê, chega em casa 11 horas da noite. Então, aí você quer que ele... Não, acorda meia hora antes para você fazer um belo café da manhã. Tipo, é real isso? O cara já chega às 11, já acorda às 4, pega fretado, e tu quer que ele acorde 3h30 para fazer café da manhã? Tipo, qual é a realidade nisso? Se coloca no lugar desse paciente. Seria, né? Tipo, não vale a pena, né? Então, o que a gente pode fazer? Bota a caraminhola para pensar aí, né? Relação terapêutica de boa qualidade, que é o fator para a mudança, né? Ele confiar nesse profissional. Então, o profissional, falar com as pessoas, ouvir com curiosidade, né? Então, às vezes, nossa, Karina, você ficou sabendo que da paciente isso? Por quê? Não tem nada a ver com alimentação. Será que não tem nada a ver com alimentação? O quanto ela acha importante o pet dela, enfim, o vizinho que enche o saco toda vez que ela liga o liquidificador de manhã. Você entende? Então, ouve com mais curiosidade. Capacidade em se preocupar e cuidar do outro, né? Empatia pelos que passam por situações difíceis. Perdão. E
de novo, né? Não somos inquisidores, não somos julgadores. Lembre-se, às vezes o que é fácil para você é difícil para o outro, né? Você está aqui como um agente de transformação, não um agente de apontar dedo, né? Do mesmo jeito que você não gosta que aponte dedos para você, ou pelo menos, né? Digo por mim, meu, não me aponta dedo. Se você não está achando que está ideal, me venha com novas possibilidades. Isso a gente aprende no Possibility Management, né? Que é uma outra coisa que eu estou fazendo. Vem com possibilidade. Não vem falando, ai, mas você viu? Mas assim não dá, Karina. Assim eu não gosto que você apresente. Tá bom. Como que você gosta que eu apresente? Ah, não sei, mas assim tá ruim. Então você enfia a sua crítica construtiva no ouvido. Se você não me tem uma outra possibilidade, você simplesmente não gosta do jeito que eu atendo, então vem para construir, não vem para encher meu saco, né? Mas isso esse desprender, né, esse desapego do que o outro pensa é uma parte que a gente trabalha sempre, Eu tá? vibrei com isso aqui. A colega pensa assim, nossa, é isso? Se não vem construir na nossa consulta, então nem entra. Não Uhum. precisa se é para criticar o nosso trabalho. Então, crítica construtiva é uma crítica, né? Não vem. Não, e outra, Dá né? sugestões, opiniões. Olha, essa é a minha opinião. Ver o que que tu acha melhor fazer com isso ou não, ou eu não me adapto a isso ou não. Não, perfeito, Karina, perfeito. E é isso, gente. Tem uma frase que antes eu forçava de falar e agora é muito mais tranquilo, e para mim também é muito mais tranquilo. Ó, Grace, no meu ponto de vista, porque é no meu ponto de vista. Claro. Então, se eu pegar aí, vocês estão vendo esse pau de selfie aqui, que eu me esqueci o nome disso. Qual de selfie? Pau de selfie, É, né? Eu falo assim, ó, ele é preto, tal, todo mundo concorda que ele é preto, tal. Eu falo assim, nossa, tem um botãozinho com uma câmera nele. Aí você vai olhar e você fala assim, não, Karina, tá louca? Não tem botãozinho nenhum com câmera nenhum. Parece um botão, mas não é. Ó, é um preguinho, sei lá, é um... Eu falo, não, gente, é um botão e tem uma câmera. Quem é que tá certo? Do meu ponto de vista, se eu mostrar para vocês, não tem um tem, botão? tem, Não tem uma câmera? tem. Então, é do meu ponto de vista. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Não tem certo. Não tem errado. Tem pontos de vistas diferenciados, no qual esse ponto de vista eu me adequo, esse ponto de vista não funciona para mim, e tá tudo bem, gente. Ninguém precisa concordar, né? Mas precisa sim respeitar. Então, eu tenho pacientes que já passaram por mim, falam, ai, doutor, eu quero saber quantas calorias tem aqui. Aí eu falei assim, então, desculpa, eu não posso te servir, porque eu não calculo dieta e não tenho programa para isso mais. E eu não vou calcular a mão, desculpa. Eu preciso que você transforme o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, e depois, quem sabe, você precisa saber da quantidade de caloria que tem aqui. Então, assim, eu não sirvo para você. E também se colocar na postura de que, assim, você está procurando uma Nutri que calcule dieta. Eu não sou essa Nutri. E tá tudo bem, tem outras 512 nutricionistas no mesmo bairro que faz isso. Eu E sempre tem. eu costumo dizer, Karina, que tem pacientes que perguntam, né, muito, ai, quantas calorias tem na minha dieta, como se isso fosse o principal da dieta, sendo que ele Sim. não sabe nem organizar a alimentação dele. Não sabe organizar, não sabe colocar macronutrientes no café da manhã, no lanche, no almoço, dividir isso. Mas ele quer saber calorias, porque calorias para ele é importante. Sim. Só que ele não percebe a mudança no que a gente coloca ali para ele inserir dentro da alimentação dele, entendeu? É isso. E eu gosto de dizer que calorias contadas, então é para atleta. Você é um atleta de fisiculturismo que precisa contar
macronutrientes, e nem eles contam, entendeu? Contam muito mais a gramagem da alimentação, da comida, dos macros. Isso é mais importante do que as calorias, porque eles vão gastar, eles vão treinar. Então, se fia muito em calorias quem não está comprometido com o todo. Com o todo de acordar mais cedo, de organizar a alimentação, de fazer uma atividade física, de entender que a vida em si precisa melhorar o sono, melhorar a hidratação, porque ele está fixo em déficit calórico, menos calorias e emagrecimento, mas ele não está vendo menos calorias, mais ou menos saúde, se é o alimento correto ou não. Isso é o que diferencia. É isso. E eu falo, Graça, que assim, se caloria fosse bom, a gente vivia de chocolate diet e Coca Zero, Com e certeza. todo mundo seria Gisele Bündchen, sei lá, Graciane, sei lá, né? Não, é certo que não, zero. Sério, entendeu? Então, assim, gente, não desmerecendo as calorias, eu acho que para situações específicas, né, quem quer trabalhar, ok. E se você... Hospitalar é importante. também. É importante, E mesmo assim, Gra, eu tenho cá os meus receios, porque se você for com um espirômetro para ver a quantidade de calorias, se um dia você está sem carro, e aí você faz tudo a pé, é um tanto de caloria. No outro dia, você está de carro, mas você também está super ansioso por alguma coisa. Você está com a respiração mais ofegante, você está mais, né, você vai ter outro gasto de caloria. Aí, no outro dia, você está aí, na tiny house, gostoso, mais tranquila, né, com mais serenidade, com... Será que você está precisando de todas as calorias que você tivesse lá na tua cidade? Indo para lá e para cá? Então, assim, será que caloria é tão importante? Ou você percebeu que seu corpo está pedindo é mais importante? Né? E mesmo em hospital, a gente vê que calculando o plano alimentar, você olha uma semana o paciente, na outra semana ele está em caquexia de novo. Que porra de cálculo é esse? Que não está funcionando, né? Não tá E aí, funcionando. então, cadê o comportamento? Ele está bem? Ele está bem, Ele está triste? justamente. Ele está feliz? Ele está com força? Ele quer viver? Ele quer melhorar? É Porque aquele que isso. não quer melhorar não adianta comer. Não adianta, você pode colocar fios de ouro para o bicho comer, o bicho não vai funcionar, né? Aí tem aqui, né, consumo alimentar. Você falou que vai ficar gravado, então eu nem vou, para a gente também não estender muito, né? A diferença entre consumir alimentação, né? Então eu ingiro alimento, consumo nutricional, ingestão de energia, macronutrientes, micronutrientes. O que é o padrão? O que é estrutura, né? E o que a gente foca na prática alimentar, né? A forma com que o indivíduo se relaciona com a alimentação e diversas esferas, né? Então, para isso, eu preciso ter estrutura, eu preciso verificar o comportamento, a atitude, e não se padronizar só ali em consumo alimentar e nutricional, macro, micronutrientes, né? E todo o cálculo, né, estratosférico. E outra, né, quem me garante que a banana que eu estou comprando tem realmente isso de potássio, isso de caloria, isso de carboidratos? Eu não tenho como fazer isso. E aí, óbvio, o modelo, né, de procedimento, de escolha, eventos, experiências ao longo da vida, né, o que aconteceu, as influências, o sistema alimentar pessoal, né, desenvolver valor de escolha, negociar, balancear esses valores, classificar comida e situação, para depois ter o comportamento alimentar, que é o ato de você adquirir o alimento, preparar o alimento, servir, comer, depois você guarda, ou você doa, ou você limpa. Então, é todo um processo, né, de alimentação, que envolve a alimentação. Tem muita gente, ó, eu não cozinho em casa. Eu tenho pacientes que não têm fogão em casa, que é tão traumatizado com fogão, não, porque quando... E eles falam, meu, eu tinha que limpar o fogão da minha casa. A minha mãe fervia leite, aquele leite caía. Então, gente, talvez ele não goste de cozinhar porque ele não gosta de limpar o fogão, porque ele teve um trauma. E parece tão bobo, né? Mas quem já teve uma avó que fervia leite, quando aquele leite caía na birosca do fogão, era um inferno para tirar, né? Principalmente se ele secasse depois.
Hoje você ferve o leite da caixinha, ele nem nata tem, né? Nem dá para comer mais biscoito de nata, é uma pena. Então, lógico, fatores internos, externos, ambientais vai interferir, óbvio, nas atitudes, no comportamento, e o comportamento é que vai criar o hábito. Então, recomendação de comunicação para a construção das mensagens aí durante o atendimento. Seja positivo, né? Escolhas mais saudáveis. Não vai com aquilo, mas você não comer isso, você sabe, porque olha, câncer é isso, é aquilo, chega de desgraça, né? Desgraça é só se ligar a TV, né? Torne aquilo mais específico e executável, né? Olha, isso daqui é bom, mas a chia você vai comprar ali das moças cegas que cultivaram no Monte Everest em 1945. Porra, meu, não dá. Tipo, quanto vai custar essa chia? 200 mil reais? Porque foi plantada pelas velhas cegas e surdas no Monte Everest? Cara, seja um pouquinho. Então, não dá para ser orgânico, então vai no não orgânico, mas vai. Né? Sobrou um dinheirinho, então prefira. Quais orgânicos você vai preferir? Sei lá, o morango, o mamão, o pimentão, que são coisas que têm mais agrotóxico, o alface. E você vai dando possibilidades executáveis, né? Seja simples, né? Não fala assim, não, sabe por quê? Este alimento vai lá no ciclo de Krebs, no 6-carbono, que vai fazer com que você libere a glicose, e aí não sei o que lá. Meu, ele não está na aula de fisiologia. Ele é teu paciente, ele é leigo. Então, seja simples, palavras técnicas para a gente poder dar seguimento. Mostre a recompensa, né? Lembrando que perda de peso não é recompensa, é uma consequência. De novo, ser realista, torne as coisas divertidas, né? Então, sei lá, você não gosta de tal fruta, bota no palito. Ai, Karina, mas no palito, meu, mergulha no chocolate ao leite, dane-se, se ela não tem, né, nenhuma intolerância e tal. Vai ficar muito mais gostoso. Aí, pelo menos, você come, você quer comer o chocolate, mas joga lá a uva. Pelo menos você já está comendo 3 uvas com o teu chocolate. Olha que melhor. Aí ela fala, porra, mas achei que não pudesse. Não, pode, só que derrete o chocolate e bota a uva em cima. Seja flexível, né? Sei lá, você adora o leite integral, equilibre com outros alimentos com baixo teor de gordura, ou você nutricionaliza se ele não tem nenhum desconforto, né? Você pega esse leite integral, fala para ele ir, para ele colocar com fruta, bater com fibra, não sei, né? Mas seja mais flexível, não fala não, né? Porque quando a gente fala não pode, meu, você nem gosta. Se eu falar não pode quiabo, por algum motivo o serzinho do cérebro do paciente vai querer começar a comer quiabo para amanhã. É só você dizer que não pode. Isso eu gosto bastante, né? O que é o bom estado nutricional? É estabelecer e manter atitudes alimentares positivas, relaxadas, confiantes, confortáveis e flexíveis. A pessoa não se desespera se ela vai para um local que de repente não tenha um restaurante, sei lá, vegetariano, tem só PF. Não tem problema, é só hoje, né? Ela não fica psicada, ela não acha que porque ela comeu um dia, né? Quem que foi? Acho que foi a Natália que foi pro Diorto, né? Que tem um Outback lá embaixo no, perdão, no shopping. Não acha que porque um dia ela foi no Outback, comeu a costela, tomou um chopp, comeu aquela cebola toda frita, que ela vai morrer amanhã de câncer, né? Ou que ela vai ser a chata, que vai, não vou passar de água, amigas, porque isso aqui é muito ruim. Você pode optar por não comer, porque você não gosta mesmo.
Mas não porque você é a super fitness, isso faz mal, isso. Se você não quer, porque você opta por não comer, tá tudo bem. Agora, se você opta por não comer e fica com aquela água na boca, com aquela vontade, já está errado. Você tem que estar muito consciente e relaxada das atitudes que você vai tomar. Então, cuidado, né? Ah, isso daqui, essa comida é engordativa, né? Isso daqui não pode, porque isso gera uma certa culpa no paciente. Se ele come. Gente, me deu um ataque de tosse, peraí. Pausa para respiração. Pronto? Pronto. Então, isso causa uma certa impotência no paciente, porque às vezes ele vai, sei lá, para uma churrascada e ele toma uma cerveja ou toma uma caipirinha. Mas você falou que, nossa, isso é péssimo para o desempenho da perda de não sei o quê, que larará. Meu, ele se sente um bosta. Ele fala, meu, não consegui negar a caipirinha. Então não existe, né? Proibido, engordativo ou isso ou aquilo. Que foi o processo, né? Então, isso engorda, tá? Então posso comer em maior quantidade? Produto light, produto zero, produto diet, né? Tem gente que toma Coca zero achando que é água, mas é zero. E daí que é zero? Então eu tenho para mim que o órgão, né, do gosto, né, do paladar, não é a língua, é o cérebro, né? E se não é o cérebro, eles estão ligados diretamente, né? Então, o paladar tem muito a ver com os pensamentos, tá? Uhum. Então tá aí, né? As preferências, as influências. Então, a nutrição, né, comportamental propõe práticas diferentes de uma prescrição de dieta apenas, né? É a conexão com os sinais internos da regulação alimentar. Então, comunicação restritiva versus aí comunicação positiva. Então, por exemplo, uma mensagem, né, que, opa, prefira sorvete a sorvete de massa, porque o sorvete de massa, ele é rico em gordura, né? Então, pede aquele sorvete que é com água, com não sei o quê. Na nutrição comportamental, a gente fala assim, meu, você quer tomar sorvete? Ao invés de duas, toma uma bola. Mas toma com vontade, sem culpa. Troque o leite integral por desnatado. Não, sei lá, presta atenção em outras fontes de gordura que você come, em outras coisas. Você vai tomar o leite, não vai tomar 2 vezes por dia. Mas toma, você quer? Toma, toma com vontade. Prefira batata assada a batata frita. Que nada, vai comer batata frita, já chama um amigo para dividir as calorias, dividir as gorduras, né? Ao invés de comer uma porção inteira, come metade. Substitua doces por frutas, pois as frutas têm fibras e trazem saciedade. Ai, que lindo, né? Não, intercala doce e fruta preferida. Consome com mais calma, com prazer. Vê se você quer o doce, se você está muito tempo sem comer, porque às vezes você quer só energia, né? Então começa a fazer o paciente pensar em como fazer, né? Prefira frutas da época, vai 2 vezes na semana para a feira para comprar fruta fresca. Meu, não dá, coloque lá na época, vai no final da feira, compra, né? Deu, não deu, um abraço, né? Faz um cálculo adequado aí para você ter as frutas, compra a fruta mais madura, depois
umas frutas mais verdes para durar até o final da semana. Grelha em panela antiaderente, usa apenas 2 colheres de chá de óleo. Meu, eu comprei spray de cabelo, sabe? Porque eu acho, às vezes, aquele óleo de coco em spray e tal, eu usei para o azeite, né? Eu não gosto de cozinhar com óleo de coco, mas mais pelo gosto mesmo. Eu comprei aqueles frascos de spray, botei azeite, um spray ali. Ó, que mais fácil do que eu sujar a colher, 2 colheres de chá, né? Veja alguma receita assada, cozida. E outra, o melhor, né? Se você não fritar, gente, não suja o fogão. Porque quem já fez fritura? Não tem como, aquele óleo explode pelo mundo e suja a tua cozinha inteira, né? Por que não? Então, aconselhamento nutricional, processo para facilitar a evolução de outra pessoa, auxiliando a resolver dificuldades alimentares e potencializando seus recursos pessoais por meio de estratégia individual, né, que vai estimular a responsabilidade para o autocuidado. Então, eu não sou responsável pelo que você faz, eu estou te orientando dentro do que a gente conversou para você se cuidar melhor, né? Então hoje a gente vê que o pessoal tem super tempo, né, para colocar unha em cima de unha, cílio em cima de cílio, dente em cima de dente agora, né? Aí enche a cara de botox, aí enche... Eu não sou contra, né? Mas você vai se mascarando a ponto de não reconhecer mais a pessoa. Você passa um ano sem ver a pessoa, você vê de novo no próximo congresso, eu brinco, você fala, meu Deus, quem que é essa pessoa? Né? Isso, ele lembra tal pessoa, não é ela mesma, né? Mas está tão transformada. Será que é isso mesmo que é necessário? Encontro entre 2 pessoas, né? Terapeuta, nutricionista, médico, que seja, e paciente, para olhar com atenção, com respeito e deliberar com prudência e justeza sobre a alimentação de uma delas. Então, eu falo que toda consulta é uma consulta de possibilidades alimentares, né? No universo temos infinitas possibilidades. E o que vai encaixar neste momento, certo? Esse é o grande ápice, tá? Opa. E aí, né, para terminar, consegui terminar com 2 minutos para se alguém tiver alguma pergunta. Tocando almas para curar o corpo. Então, eu sempre falo que, né, você tem que ter algum diferencial. Então, tocar a alma de uma outra pessoa é uma virtude para poucos, tá? Requer ternura, sensibilidade e delicadeza, certo? Então, se você consegue tocar o ser dessa pessoa, né, sair dessas caixas de protocolos, de o certo, o errado, o bom, o ruim, tudo isso é ponto de vista. Ah, mas a ciência está aí para. Tudo bem, a ciência está aí para, eu acho ótimo. Você tem que pegar essa ciência e você tem que fazer com que ela fique viável para o seu paciente. Se não ficar viável, ele não vai fazer. E se ele não fizer, o que adianta? Para que eu quero a ciência? Para melhorar a saúde e a vida do meu paciente. Se eu não consigo colocar isso na prática, do que vai adiantar? Nada, né? Então, é isso. Sejam seres humanos para lidar com outro ser humano. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tiveram algumas pessoas aqui que falaram que precisava sair, não tem problema nenhum, eu acho que isso vai ficar gravado. Ai, vai ficar legal.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão aí para a gente poder discutir, a gente tem ainda uns minutinhos, né? Antes de mais nada, eu queria te agradecer por essa aula maravilhosa. E eu confesso que eu nunca tinha assistido uma aula de nutrição comportamental. Foi minha Ah, primeira vez. Fiquei feliz por ter me identificado em vários momentos de como eu atendo meus pacientes, né? De como eu me posiciono e de conceitos que eu acredito. E eu concordo com aquilo de, se quer comer o sorvete, gente, vai lá e come o sorvete, entendeu? A não ser que seja diabético, que tenha que realmente modificar, né, a questão do sim, açúcar. Mas se não, pode comer o sorvete, mas tu não vai comer ele todo dia. Então, o dia que tu tiver super vontade, tu vai lá e come. é isso. Eu É isso. fiquei, E às vezes, Grazi, eu falo assim, você fala de diabéticos, né? Eu até atendo, às vezes a gente consegue até modular, né? Você quer comer o sorvete, tipo, lá do beijo de latte, como é que tá a tua glicemia? Beleza. claro, Vamos então depois do almoço, mas você vai ter que comer, tipo, o dobro da salada que você come, eu preciso de muita fibra, e aí você vai diminuir o teu carboidrato e vai botar uma proteína e e para comer aquele sorvete. logo depois do teu almoço, você vai lá e vai no beijo de latte e toma uma bola de sorvete com Como você prazer, quer. como você quer, entendeu? Sem ser light, sem ser isso, sem ser aquilo, entender, porque aí ele começa a não precisar mais de você, ele entendeu, entendi por que dá fibra, então vou comer mais fibra, porque talvez eu queira um docinho. Só que aí ele vai comer mais fibra, ele vai estar melhor nutrido, o corpo dele vai precisar de menos açúcar. Claro, claro. E aí ele vai comer menos açúcar. E aí ele vai ver que de repente ele vai comer aquilo e, tipo, nossa, nem preciso de tanto. Vou comer meia bola. O Bruno que fala assim, eu tô com uma vontade de comer um chocolate e tal. Aí eu pego, dos chocolates trash que eu gosto do diamante negro, Sim, sim. sabe? Que é o chocolate com mais aquelas castanhas, não é castanha, é coisinha de Os açúcar, cristais né? de açúcar dentro. Cristais de açúcar dentro. Então, é bem trash. Eu falo, tô com uma vontade, eu pego 2 quadradinhos, aí eu vou comendo. Eu vou degustando mesmo. Eu Aham. tenho prazer em comer. E aí, se eu como 2 quadradinhos, assim. Ele assim, tudo isso era vontade de comer? Eu Sim, falei, sim. sim, Era a minha vontade. era minha vontade. Né? Por quê? Porque eu aprendi. E às vezes, quando isso ultrapassa desses 2 quadradinhos, se eu quero comer o tablete inteiro, eu como, mas aí eu analiso. O que está acontecendo? Estou estressada, estou irritada, estou tudo. Tá. Lógico, eu não sou diabética, isso para um diabético não é possível, né? Sim, Mas assim, o sim. que está acontecendo? Nossa, normalmente eu não bato esse chocolate inteiro. E agora eu coloquei, tipo, se tivesse o meu wafer, eu comia também. Alguma coisa está acontecendo. E aí você ter essa capacidade de autoanálise, isso é muito importante. E caderninho, gente. Não é esse o meu, tá? Esse daqui é do Bruno, que eu estou no escritório dele de anotações. Mas eu tenho um caderninho das. Quem passa comigo, obrigatoriamente compra um caderninho. Antes de comprar o pé de alface, compra um caderninho. Porque eu falo, anota. Anota porque a mente mente. E Certo, você vai esquecer. claro. O porquê que você passou, o porquê que você comeu. E aí você vai achar que foi porque alguma coisa e na verdade não foi, tá? É só o seu gremlin e a sua caixa querendo te manter nos seus padrões de crenças. E aí você sempre vai achar alguma coisa para corroborar o seu comportamento tóxico para que você continue vivendo do jeito que você tá. Beleza, gente? Beleza, obrigada, Karina, mais uma vez. Obrigada Obrigada, a pessoal, por vocês. estarem aqui. Daqui 15 dias temos aula novamente no Clube da Nutrição, novo tema. Maravilha. E com certeza, Karina, voltaremos aqui para falar desse tema mais aprofundadamente. Com certeza. Vou esperar as dúvidas. Quem precisar pode me chamar lá no Instagram ou pede para a Grazi me fala. Isso não E tem a problema. gente dá todo o suporte aí, tá bom? Beleza, Um obrigada. beijo para todos Beijo, vocês. Tchau, pessoal. Beijo, tchau. tchau, tchau.